A distância aproximada entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. A circunferência equatorial terrestre, aliada aos movimentos de rotação e translação, faz esse planeta o único entre os 8 do Sistema Solar com condições de abrigar a vida. A inclinação do eixo da Terra em 23 e 30 em relação ao plano da eclíptica, no caso órbita, favorece maior radiação solar nas baixas latitudes, especialmente na linha do Equador, onde os raios solares incidem com menor obliquidade. Quanto maior a latitude, maior a obliquidade e menor a radiação solar e a temperatura. Movimento de rotação. O movimento de rotação é aparente do Sol, que popularmente é conhecido como o nascer do Sol no leste e o pôr do Sol no oeste. Na verdade, ele ocorre devido ao movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, de oeste para leste, que dura aproximadamente 23 horas e 56 minutos. A sucessão desses dias e noites, resultante do movimento de rotação, acaba interferindo nas atividades humanas em todo o globo. O giro contínuo define o fuso horário, que distribui a luz solar no globo terrestre e interfere no desvio dos ventos alísios que atuam na superfície terrestre como um importante elemento climático. Já o movimento de translação é quando a Terra percorre uma trajetória elíptica ao redor do Sol, simultaneamente ao movimento de rotação. O ciclo se completa em 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A cada 4 anos, a diferença é corrigida como um ano bissexto, de 366 dias. O movimento de translação é associado à inclinação do eixo da Terra, que constitui um deslocamento complexo na distribuição das estações do ano de forma alterada nos hemisférios norte e sul. Nas latitudes próximas à linha do Equador, a diferença entre as estações é pouco significativa. Já nas médias latitudes, a diferença são bastante significativas. Com isso, durante o ciclo das estações, que se completa no período de um ano, podem ser determinados o afélio e o periélio, bem como o solstício e o equinócio. Afélio e periélio. Periélio é a posição em que o planeta atinge a maior velocidade do movimento de translação. Já o afélio é caracterizado pela maior distância entre a Terra e o Sol. Nesse ponto, a Terra atinge a velocidade mínima no movimento de translação. Solstícios e equinócios. Os solstícios são os dias em que a luminosidade solar incide mais obliquamente sobre os hemisférios norte e sul. O solstício de inverno refere-se ao dia mais curto, e o solstício de verão refere-se ao dia mais longo, alternando nos hemisférios norte e sul. Já os equinócios são os dias do ano em que a quantidade de luminosidade solar apresenta maior semelhança nos dois hemisférios. Os equinócios e os solstícios estão diretamente relacionados à obliquidade da eclíptica e não à distância entre a Terra e o Sol. A Lua é considerado o único satélite natural da Terra. Nela não se encontra ar, água e nem atividade interna expressiva. Ela também é considerada um astro morto e ela funciona como um refletor da luz do Sol. Então, quando a gente acha que tá vendo ela, a gente tá vendo o Sol refletindo nela, basicamente, porque ela não tem capacidade de mostrar a face mesmo. E a gente só vê um lado da face dela, né? As partes mais brilhantes, onde que a gente vê uns pontinhos mais brilhantes, é formada por planaltos, montanhas e montanhas isoladas. E as manchas mais escuras é marés ou marias. A Lua desenvolve uma rotação e uma translação, além de um terceiro movimento denominado orbital, ou popularmente conhecido como revolução. Por ser um satélite, a Lua acompanha o movimento de translação da Terra. A rotação lunar tem em média de 27 dias, 7 horas e 43 minutos. Faz com que a superfície da Lua seja visível sempre a mesma, como eu já tinha dito. E o movimento orbital
apresenta uma variação de distanciamento da Lua em relação à Terra. Ocorre a maior aproximação e aumenta a velocidade do movimento em torno da Terra. Esse seria o perigeu, e o apogeu é o afastamento maior e a velocidade diminui. Nesse período a gente vê a iluminação que o Sol dá para a Lua. Durante a Lua nova, a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. Essa face é voltada para a Terra, fica totalmente escura. Na crescente, a luz solar volta gradativamente a ser refletida. Na lua cheia, a iluminação alcança todo o disco lunar. O ciclo completa com a redução da luz refletida na minguante. Quando a Lua se aproxima de um ponto qualquer da massa oceânica, a água é extraída para cima pela ação gravitacional lunar, o que resulta na nossa famosa maré alta. Quando a Lua se distancia desse ponto, a ação da gravidade terrestre predomina, que aí forma a maré baixa. Nos períodos de lua cheia e lua nova, o alinhamento com o Sol amplia a força de atração, aumentando as marés, chamando de águas vivas. Já nas fases de quarto crescente e quarto minguante, em razão da menor atração gravitacional lunar, as marés são mais baixas e por isso elas são chamadas de marés mortas ou também às vezes de marés quadratura. É comum a maré alta destruir calçamentos, ruas e construções, pois a ocupação intensa do litoral frequentemente invade os limites alcançados pela ressaca marinha. Beijos geográficos e até já! Os eclipses comprovam a esfericidade da Terra e, embora seja tema de inúmeras aplicações místicas e científicas no decorrer da história humana, representam um fenômeno de alinhamento de corpos celestes e produção de sombra. O alinhamento em sequência Sol, Lua e Terra faz com que a Lua projete sua sombra sobre determinado ponto da Terra, o chamado eclipse solar. Quando a Terra está entre o Sol e a Lua, e os três estão alinhados durante a fase cheia da Lua, a sombra da Terra é projetada sobre a superfície lunar, provocando o escurecimento parcial ou total de sua superfície visível. O fenômeno é conhecido como eclipse lunar. A umbra é a área de sombra que não recebe luz de nenhum ponto do Sol. Já a penumbra é a área da sombra que recebe luz de alguns pontos do Sol.